10. Então ela falou a numeração em curto tempo, só que ela falou em menor tempo, só que ela omitiu os outros números. Ela omitiu os números ímpares. Ela falou só os números par, que é o 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ela não falou do 1, ela não falou do 3, ela não falou do 5, ela não falou do 7, nem falou do 9. Então, omitiu a numeração. Então, de alguma forma, de 0 a 10, existe 10 números. Existe 10 números, só que se você omitir os números ímpares, você não vai ter os 10 números. Então, para você pronunciar de 0 a 10, você tem que falar os números pares e os números ímpares, de 1 a 1. Então, se você falar só o número par, você vai estar pulando, você vai estar saltando, escondendo, omitindo aquilo. Então, quando Jesus ele fala, nem um J, nem um tio, nem uma só letra vai deixar de ser cumprida, não é que Jesus ele veio dizer assim, olha, cheguei, eu sou o Cristo, Filho de Deus. Aí o pessoal, amém, graças a Deus. O que é que tu tem para nos ensinar? Olha, é o seguinte, eu vou ensinar para vocês como é que se guarda a lei. Que a nação de Israel, vocês aí, os descendentes de vocês, foram uma tristeza para guardar a lei de Deus. Deus deu o mandamento, Deus deu o decreto, Deus deu lei a vocês, mas vocês fizeram tudo errado. E aí eu nasci, sabe, eu nasci pelo Espírito Santo, eu fui originado pelo próprio Deus, eu sou a palavra de Deus, e agora eu vim aqui para ensinar para vocês como é que se obedece à lei de Deus. Eu vim cumprir a lei, eu vim obedecer, nada vai passar sem que seja cumprido. Aí cria-se uma ideia, a religião cria-se uma ideia, algumas religiões criam uma ideia, mas tem uma religião específica, que ela trata esse assunto da maneira que eu estou falando aqui. Eles dizem que Jesus ele veio ser modelo de alguém que veio ser uma referência para obedecer a Deus de maneira fiel, para nos deixar exemplo como isso. Agora, como que isso é possível? Que se a gente for confrontar essa ideia com a ideia de outros textos da Bíblia, com relação ao livro de Hebreus, que o próprio apóstolo Paulo fala que a lei a nada aperfeiçoou. Então, mesmo que Jesus viesse obedecendo toda a lei, que Jesus não veio quebrando lei nenhuma, também nem tampouco veio nos ensinando a estar observando a lei mosaica, a lei que foi dada à nação de Israel, ele não veio com essa intenção. Tá? Jesus ele é o Cordeiro de Deus. Ele não veio como exemplo, tá? De alguém que veio nos ensinar, de alguém que veio nos trazer um modelo, um exemplo de algo a ser deixado. Não. Jesus ele veio como alguém que veio trazer a revelação de Deus, daquilo que Deus queria para nós, daquilo que Deus quer para a sua igreja, tá? E daquilo que Deus ia fazer através dele. Jesus ele é o Cordeiro de Deus, ele veio morrer em sacrifício pela humanidade. Então, é esse que é o propósito de Jesus. Não tem momento algum na Bíblia testificando que Jesus ele veio como alguém para servir de modelo para obediência à lei mosaica. Sendo que já sabemos que o apóstolo Paulo já falou que a lei a nada aperfeiçoou. Já temos esse conhecimento já que está escrito lá no livro de Hebreus. Então, o que na verdade isso significa? Quando Jesus fala, eu vim cumprir a lei, ele vem dizer que nele se cumpriria tudo aquilo que estava escrito no passado. Então, tudo aquilo que vinha sendo escrito, qual foi a primeira profecia que foi dada a respeito de Jesus Cristo na Bíblia? Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Adão e Eva pecam, Deus ele dá uma profecia. Ele fala, o descendente da mulher te pisará a cabeça e tu lhe morderás o calcanhar. Não foi isso que Deus falou para a serpente lá no paraíso? Então, isso daí já é uma profecia. Então, quando diz profeta, quando a Bíblia fala lei os profetas, sem fim dá os homens profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Obadias, Jonas, não é dessas pessoas que Deus está falando. O que importa não é o homem profeta, o que importa é a palavra de Deus que o profeta falava. Era essa palavra que exaltava, era essa palavra que salvava, era essa palavra que dava direção para o povo. Dessa forma também deve ser hoje. Hoje o servo de Deus ele tem que ser a voz de Deus.
Não, mas as pessoas querem pegar a voz de Deus para si e querem se exaltar em cima dos púlpitos, em cima dos altares, e querem se destacar para levar essa mensagem. Não, eu vou cobrar para pregar. Quanto é? Olha, minha pregação básica é 5.000. Uma pregação mais pentecostal é 10.000. Paga meu avião, meu hotel, minha alimentação toda, meu, da minha mulher, do meu filho, da minha família toda. É assim que está a maioria hoje do pregador. Para ele pregar o que está na Bíblia. Para ele pregar o que está na Bíblia. Então, mas não é isso, não é destacar nós, nem você. Então, quando Jesus fala o que está na lei e nos profetas, que ele está se referindo, que iria se cumprir nele, é que estava escrito, tudo que vinha sendo escrito a respeito de Jesus iria se cumprir. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, é aqui, olha, vamos dizer aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João é esse livro menor, e o Antigo Testamento é esse maior. Tudo que está aqui, a maioria das coisas, uma boa parte que vem se referindo a Jesus, esse aqui é o período de tempo que veio o cumprimento dessas profecias. Então, quando chega Mateus, em Mateus, relatando o nascimento do Messias, é o momento em que as profecias do Antigo Testamento, que os profetas falaram, que Deus falou, o que estava na lei, o que era a lei? Foi o que foi dito através de Moisés. Que Moisés fala lá no livro de Deuteronômio, tá? Que ele diz assim, que Deus levantaria um profeta no meio do seu povo, que seria no meio do povo de Israel, que colocaria termo no meio deles. Está se referindo a Jesus. Então, isso é a lei. E quando era Moisés, era lei. E quando eram os profetas, eram profetas. Quando era Isaías, Ezequiel, Obadias e tal, falava, era tido como profetas. Então vamos lá, o que a gente vai entender dessa forma? Mateus 5,17, Jesus fala, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. Então o que a gente entende aqui? Vamos primeiramente para Isaías 53. O profeta Isaías profetiza no capítulo 52 e no capítulo 53, falando da morte, do nascimento, da ressurreição, né, do padecimento de Jesus, do Messias. O próprio Isaías fala lá em 53, pois ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então isso foi o que o profeta deixou escrito. Aí, 700 anos depois, Jesus vem em carne, em ser humano, começa a efetuar curas lá em Nazaré, lá em Galileia, lá em Jerusalém, todas aquelas partes ali. E aí diz o texto que Jesus curou por toda a parte onde ele passava, ele curava e fazia o bem. Isso para se cumprir o que disse o profeta Isaías, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, cumpriu-se aí. Nesse texto cumpriu, que Jesus disse que ele viria, Isaías disse que Jesus ia curar os enfermos, ele ia fazer aquela grande obra. Nessa parte se cumpriu, essa parte do profeta. Qual foi a outra parte do profeta que se cumpriu também? Vamos lá. Lá em Isaías capítulo 9, vamos acompanhar lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha o que diz aqui também, é o profeta falando aqui, ó. Isaías 9, 6 diz assim. Olha, está até marcado aqui, ó. Diz assim. Porque um menino nos nasceu e um filho nos deu. O principado está sobre seus ombros e se chama o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então preste bem atenção aqui. Aqui é uma profecia se referindo a Jesus Cristo quando ele viria a nascer. Um menino se nos deu, um filho nos nasceu. 700 anos depois, Jesus vem, tá, no ventre de Maria, ele nasce, cumpre essa parte do profeta. Mais uma parte do profeta que se cumpre aqui, vai entendendo aí, tá? O menino se nos deu, Jesus nasce, tá? Cumpre-se essa parte aqui também do início do livro de Isaías, tá? Do profeta. Então, quando Jesus fala cumprir, era isso que ele estava falando. Tudo que estava escrito a respeito de Jesus estava se cumprindo. Era necessário se cumprir. Era necessário se cumprir. Quer ver outra coisa aqui? Vamos lá no Salmo 22, se não me falha a memória. Vou trazer algo para você aqui, que a lei, os salmos, os profetas, está tudo incluído, porque Davi era profeta. Tá?
Então, no Salmo 22, diz assim, o Salmo diz, no Salmo 22, que Jesus, ele fala que as vestes dele seriam tiradas tortes entre as suas vestes. Mas no Salmo 22, quem lê, Davi fala isso de si próprio. Mas era uma profecia que ele está se referindo a Jesus, quando Jesus estava na cruz. Os soldados romanos, como a túnica de Jesus era muito bonita, era de púrpura, né? Era de escarlate, o seu manto era vermelho, cor de sangue, e ele não tinha costura, ele era uma peça única, então ele era de grande valor, né? Então os soldados romanos não queriam cortar o manto de Jesus, eles queriam tirar sorte para ver com quem ia ficar o manto. E aí diz no Salmo 22, que tiraram sorte as minhas vestes. Olha aí, Deus usa Davi para profetizar o que os soldados romanos iam fazer através das vestes de Jesus. Eles iam querer tirar sorte ao manto de Jesus, que era muito bonito, ele era vermelho, escarlate. Diz a Bíblia que ele era um vermelho cor de sangue. A gente vê nas fotos, nos vídeos, né, nos desenhos, nos filmes, nos retratos, né? Realmente esse escarlate, esse vermelho cor de sangue. Quem não sabe o que é escarlate, significa vermelho cor de sangue, tá? E era uma peça única, ela não era costurada. O manto de Jesus era uma peça única. Então era muito valioso e muito seguro. A gente ficava de olho nesse manto dele. Meus soldados queriam tirar sorte com o manto de Jesus. Mais uma parte dos profetas que se cumpriu em relação a Jesus Cristo. Tá? Outro texto também, que Moisés ele se refere, é como eu falei agora há pouco aí, que ele disse: Deus colocará no meio de vocês, levantará um profeta que nem eu, está se referindo a Jesus, que colocará termo em vocês. É a lei. Quando se fala de Moisés, está falando da lei. Você está entendendo? Então, não existe esse negócio de Jesus, ele é o modelo referencial de alguém que veio, ele não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei. Como se Jesus desceu e viesse à terra, cheguei. Tá, agora é o seguinte, agora eu vou mostrar para você, nação de Israel, o que é uma pessoa fiel a Deus. É mesmo? É. Eu vou mostrar para vocês, tintim por tintim, cada mandamento, nenhum eu vou deixar de cumprir. Cada jota, cada tio eu vou obedecer certinho. Nada vai falhar. Todas as leis, decreto, ordenança, mandamento, né? Tudo isso, né? Eu vou cumprir certinho para deixar isso como exemplo para vocês. Porque tem religião aí que entende dessa forma. E é um pensamento extremamente ignorante pensar nisso aí. É extremamente ignorante, sem noção, sem nenhum tipo de visão espiritual de Deus. Sabe por quê? Porque em momento algum, Deus coloca Jesus como um modelo de alguém para nós medirmos com ele. Deus não coloca Jesus para se medir com a gente. Nós não somos nada perto de Jesus Cristo. Ele é o modelo para nós copiar as atitudes de Jesus. Não colocar Jesus como alguém mostrando todo o seu poder para esfregar na cara do ser humano pecador que ele é perfeito em todos os sentidos. Nunca foi isso que Jesus quis mostrar para nós. Nunca foi isso que Deus quis fazer. Deus nunca quis humilhar o ser humano através de Jesus. Deus nunca quis humilhar eu e você pela perfeição que Jesus tinha. Quando eu falo tinha, ele como homem, ele está como Deus agora. Deus nunca quis nos humilhar. Olha aí, meu filho amado. Agora eu quero ver alguém aí ser igual a ele. Olha como ele é lindo, maravilhoso, perfeito, não tem uma falha. Isso é verdade, era isso mesmo. E agora, quem é que vai conseguir fazer igual ele fez? Agora ele voltou para o céu, cumpriu a lei, não errou em nada. Agora vocês têm que fazer igual. O quê? Não é nada disso que Deus deixou. Deus não deixou nada disso de exemplo para nós. O próprio apóstolo Paulo fala lá em Hebreus que a lei a nada aperfeiçoou. Se Jesus viesse fazendo tudo isso que eu estou falando aqui, que as religiões entendem como algo que foi deixado por Deus, então para que Jesus precisava morrer? Para quê?
Para que Jesus precisava morrer e ser sacrificado? Para quê? Para quê, então? Para que ele precisava ser chicoteado, ser cuspido, ser socado, ser picudado, sabe, atravessado com uma lança? Para que ele ia passar por tudo isso? Para quê? Se o objetivo dele era vir ser um professor de quem obedecer a lei perfeitamente e deixar obedecer pelos mandamentos, o sábado, a Páscoa, os decretos, as festividades, o Pentecoste, tudo. Eu vou obedecer tudo certinho para ser o filhinho perfeito, para que todos vejam que esse é o filho perfeito para adorar a Deus. Você acha que é isso? Você está muito sem noção das coisas, meu amigo. A Bíblia própria diz, o próprio João Batista, lá no capítulo 3 de Mateus, que eu vou já lá, que você vai ver, ele mesmo fala, eis aí o Cordeiro de Deus, quando Jesus vinha chegando lá no mar, lá da Galileia para ser batizado, que é o Rio Jordão, quando Jesus veio chegando, João estava batizando os caras lá. Seja batizado em nome de Jesus, seja batizado. Quando ele olha, ele vê. Ele está ali com Jesus, ele fica espantado. E ele vê e fala, olha aí, ó, eis aí o Cordeiro de Deus. Aí o pessoal, claro, que todo mundo olhou. Quem é? Aquele ali. Aquele rapaz ali. Aquele rapaz cheio de luz ali, que está sorrindo para nós aqui. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio como sacrifício para tirar o pecado da humanidade. Jesus veio tratar o pecado da humanidade. Jesus não veio nada de ser modelo referencial de obediência à lei mosaica. Não veio nada disso. Isso é uma deturpação grotesca do propósito que Deus veio fazer através de Jesus Cristo. Isso nunca existiu. Jesus, o apóstolo Paulo fala, sejais imitadores de Cristo como filhos amados. Sabe por que filhos amados? Porque Jesus, ele obedecia a Deus, ele era amado por Deus porque ele era um filho fiel. Jesus veio amando o ser humano que o pai dele criou. E ele foi um filho amado porque ele deu a vida para morrer pela criação do seu pai. Ele veio morrer pela criação do seu pai. Então Jesus, quando ele morre pelo ser humano, ele abre a porta de salvação. Está lá em João capítulo 1. Você pode ler lá do versículo 10 em diante, 15 e 17. Ele diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele veio para os seus, e os seus não o aceitaram. Mas ele foi rejeitado pelo seu povo, os próprios judeus, o rejeitaram. A gente conhece pela palavra. Ele foi rejeitado. Mas, lá diz em diante, do versículo 17 para frente, a todos aqueles que o aceitaram, o acolheram de verdade como o seu Salvador, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus. Olha aí. Esse é o propósito a qual Deus veio determinar através de Cristo. Não existiu essa ideia de Jesus não veio mudar a lei. Jesus diz lá, ele veio cumprir a lei. Cumprir a lei nele era necessário. Quer ver como é isso? Quer ver como é isso? Vamos lá para Mateus capítulo 3. Mais uma vez a gente vai lá. Mateus capítulo 3. Presta bem atenção aqui, tá? Vou mostrar. Vai cair por terra esse ensinamento deturpado que existe há mais de 150 anos aí, dizendo que Jesus, nesse capítulo 5 de Mateus, ele está sendo um referencial de alguém que veio obedecendo tudo e quer que todo mundo venha obedecendo a lei de Deus de novo. Então, para que Jesus ia morrer, meu amigo? Se tudo estava resumindo em obedecer lei, decreto, mandamento, ordenança, estatuto que foi colocado lá no livro de Êxodo, no livro de Levítico, Deuteronômio e aí por diante, então para que Jesus precisava morrer? O sofrimento dele seria em vão. Mas Cristo não disse, o apóstolo Paulo, ele não morreu em vão. Está lá em João 17,3. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha vida eterna.
Deus enviou Jesus para morrer pela humanidade. Aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Ele sai das maldições e entra debaixo da graça de Deus. Isso, você é transportado para o reino do reino das trevas para o reino do amor de Deus através de Jesus Cristo. Não existe mais ordenanças, decretos, maldições que foram lançadas pela lei naquele que não as cumpria. Quem está em Cristo não está debaixo dessas maldições. De quem adultera, de quem não guarda sábado, de quem não dá dízimo, você não tem punição desta forma que era na lei mosaica, como é mostrado. Mas Cristo é justificado sobre ti. Você peca, mas a maldição da lei não recai mais sobre você. Por quê? Porque Jesus se fez maldição em nosso lugar. A Bíblia mesmo diz, Cristo se fez maldição em nosso lugar. Então, tudo aquilo que a lei tinha como maldição daquele que não a cumpria, Jesus se fez maldição. Então, sobre ele recaiu toda a maldição, todo o pecado, tudo aquilo que era ruim, caiu tudo sobre Jesus Cristo. É por isso que Isaías fala, ele foi moído pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Olha aí, o castigo ficou nele. Não podia mais cair em ninguém. O castigo de quebrar a lei, o castigo de quebrar o sábado, o castigo, sabe, de quem não obedecia aos decretos, mandamentos, ordenanças, caiu sobre Jesus Cristo, esragou, massacrou ele. O castigo que nos traz a paz, nem nos trouxe, é porque é algo que aconteceu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, tudo sobre ele, e pelas suas pisaduras, a tradução original fala pelas suas feridas, a tradução mais atual, pelas feridas nós fomos sarados. Esse fomos sarados não quer dizer que agora eu sou um super-homem evangélico. Sou de Cristo. Carapanã me mordeu, vai quebrar o ferrão da Carapanã. Nada me pega. No gripe não me pega, enfermidade não me pega. Estou agora curado com Jesus, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, fomos sarados do pecado. Do pecado que trazia a morte, destruição eterna, ia para as trevas. Ia para o inferno. Quem morria ia para o inferno direto para o inferno. Por isso que Jesus, quando ele morre, lá em Pedro fala, Jesus, ele morreu nos 3 dias, ele desceu ao inferno, pregou as almas perdidas, o espírito em prisão, pregou e resgatou essas almas, e aqueles que poderiam ser salvos ele tinha levado, como muitos dos seus escolhidos, que quando morreram ficaram em escuridão, em trevas, porque a porta do céu ainda não tinha sido aberta, porque através de Jesus essa porta de chegar a Deus se abriu. Então, morriam, ficavam em trevas, ficavam, sabe, sepultados na escuridão. E Jesus vem, entrega a sua vida, abre a porta de acesso a Deus. Aí ele prega os espíritos em prisão. Aí ele tira, que estavam em prisão. As almas estavam presas. Os justos ainda não tinham sido levados diretamente para Deus. Então, por isso que não tem esse entendimento de que Elias foi levado no carro de fogo, foi morar lá no céu. Chegou lá, o carro levou ele lá. Parei aqui. Cheguei no céu. Carro. E aí, como é que tá aí os anjos? Tudo bem? Cheguei. Eu sou Elias, hein? Oi, papai do céu, tudo bem? Olha, lá embaixo tá alto aqui, né? Tá muito alto. Olha, rapaz, cheguei aqui nesse carro de fogo. Olha esses cavalos. Tá melhor aqui, tá bonito. Deixa de história, irmão, que isso daí não existe. O próprio Jesus Cristo falou, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu de lá. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ninguém subiu ao céu. Nem Elias, nem Moisés, nem ninguém, nem Enoque, nem ninguém. Ninguém subiu em corpo para o céu. Não há matéria humana. O próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Ele fala claramente lá, corpo, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não existe esse negócio. Que foi voando no carro de fogo, passou a descer o céu. Oh, Elias voante. Tu tá vendo muito filme, meu irmão, de super-heróis. Isso aí não existe. Tá? Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo 15,
E o próprio Jesus Cristo diz, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu de lá, filho do homem. Ele desce de lá, nasce, vive, morre, ressuscita e volta para o céu. De lá no Salmo 110. E ele levanta-te e assenta-se à direita de Deus. E de lá ele está governando toda a humanidade com a sua destra fiel. Aleluia, glória a Deus. É isso que é a palavra do Senhor. Vamos se libertar de deturpação, vamos se libertar de heresia, ensinamento falso. Que não veio ser modelo nenhum, de lei nenhuma para nós ensinar. Jesus é o Cordeiro de Deus, veio tirar o pecado do mundo, veio resgatar o ser humano para trazer reconciliação com Deus. Não teve nada disso aí. Ninguém pode se comparar com Cristo. O único exemplo que ele nos deixa para seguir é o amor de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Recebe a tua vitória. Em nome de Jesus, a partir de agora e para sempre, que Deus seja na tua vida. Obedeça a palavra do Senhor. Vamos entender o que a palavra de Deus fala. Não é isso que estamos aprendendo. Sabe, ensinamento distorcido. Jesus não pode seguir a lei à risca e querer que todos façam porque ninguém cumpriu. Ninguém conseguiu guardar essas leis. E Deus não aperfeiçoou nada através dessas leis, desses decretos, dessas ordenanças, desses mandamentos. Não declara nada disso aperfeiçoou ninguém. Guardar sábado não aperfeiçoou ninguém. Dar dízimo não aperfeiçoou ninguém. Nada dessas coisas não trouxe perfeição ao ser humano. Não trouxe perfeição para o ser humano. Lá no livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, tem profecias que falam que Deus chegaria um momento que ele colocaria a sua lei, não agora nas tábuas, não, ele colocaria as suas leis agora no nosso coração. As leis que ele está falando já eram as leis provenientes da nova aliança, provenientes já depois de Cristo, como fiz no outro vídeo aí, que a nova aliança, ela inicia-se o que ficou para nós no livro de Atos para frente, tá? A nova aliança, o que é a igreja de Cristo é do livro de Atos para frente. Mais precisamente, como aquilo que nós temos que praticar, está lá em Atos capítulo 15, que fala o que ficou da lei mosaica, de todas essas centenas e milhares de ordenanças, de lá, capítulo 15, se eu não me engano, versículo 26, ou capítulo 15, mas vou trazer detalhado aqui para você, que diz assim que pareceu bem ao Espírito Santo e pareceu bem aos discípulos não colocar encargos àqueles que eram de fora, que não eram judeus, porque ali em diante o apóstolo Paulo e Barnabé levaram a mensagem para fora. Né? O apóstolo Paulo e Barnabé levaram a mensagem para outras nações, não foram os irmãos de Pentecostes. Tá? Quando ele leva essa mensagem para fora dos judeus, a sua ordenança, que era dada da lei que Deus deu lá no deserto para aquele povo, ela não poderia mais ficar tendo validade para as outras nações, para você e para mim. Porque aquilo ele tratou com o povo judeu rebelde que estava morando lá dentro do Egito. Aquelas leis, aquele decreto, era para aquele povo lá. Não era para você e para mim. Era para eles lá, para o povo lá do Egito. Então, quando ele sai do Egito, ele sai de lá todo cheio de rebeldia. Eles saem de lá tão cheio de mau costume. Eles passaram lá 440 anos. E só foram rebeldias. Eles não conheciam mais nada das coisas de Deus. Eles não conheciam mais nada. Então eles estavam totalmente desorientados. José tinha morrido há mais de 400 anos. Então acabou tudo ali. Então eles vieram com aquele mau costume. A gente até assiste nos filmes. Você vê nos filmes de José, nos filmes de Moisés, filme, novela, desenho, a gente vê que a característica de aparência deles era tudinho do pessoal lá do Egito. Depois presta atenção. A característica de aparência deles era tudinho do Egito. As maquiagens das mulheres, as joias, a roupa dos homens, né? Os homens colocavam batom, colocavam brinco, colocavam tudinho. Era tudo maquiado, os cabelos longos e tal. Aqueles colares de ouro, né, que os homens tinham. As mulheres todo o tempo aquelas joias preciosas. As pessoas de Israel eram também assim. Não tinha como distinguir quem era israelita, né, quem era hebreu e quem era egípcio. Eles se trajavam tudo igual. Eles tinham um costume